Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui hoje na Ciclogiro com o Gustavo e hoje nós vamos falar sobre um assunto que já não devia ser polêmico mais, né? Que é esse negócio de bike elétrica chipada. A gente está vendo cada vez menos isso, né, não, Gustavão? Ah, cara, tem muita, né? Ainda porque tem todas as características: bicicleta com velocidade liberada, bicicleta que não tem velocidade liberada, bicicleta com limitação de velocidade dependendo da região do mundo, né? Então ainda existe, a gente ainda vê por aí. Assim, eu vou te perguntar as diferenças sobre esses aí, mas primeiro de tudo, para deixar o negócio bem resumido, você acha que essas limitações de velocidades e tal, quebrar elas é um negócio recomendado? Recomendado não é, a gente sabe que o Ah, fabricante não recomenda. Mas você acha que é um negócio seguro fazer isso? então, cara, acho legal você ter puxado o assunto, né? Porque muita gente pergunta sobre isso. A gente, como loja, né, obviamente, a gente não recomenda, não autoriza fazer isso, acarreta em perda de garantia qualquer alteração que você faça na dinâmica de uso do seu Mas motor. fora dos manuais Ok, técnicos, porque os vamos manuais falar técnicos é fácil, assim. abertamente. A gente vê muita gente fazendo, eu tenho uma percepção sobre esse assunto de duas formas diferentes. Uma seria uma liberação da velocidade, simplesmente não ter o limite ali de velocidade. O que é isso? O motor continua te dando assistência, independente da velocidade que você está. Geralmente até os 25 km por hora a bike corta. E, Ali quando chegar nos 25 ela não vai isso. cortar, ela vai até os 26, 27, Isso, 30, 40. exatamente. Aí depende da região, né? Tem bicicleta que vem dos Estados Unidos, a procedência dela, o limite lá é 20 milhas por hora. Então, tem muita bike que a limitação é 32 km por hora, que é o 32 equivalente. quilômetros, E as tá? bikes padrão europeias, inclusive a regulamentação brasileira, é 25 km por hora. Então, tem esses dois padrões que já vêm de fábrica nas bikes. Então, um produto que cortaria esse limite, né, tiraria esse limitador, faria a bike de 25 estender a velocidade até um limite ali estipulado ou não ter limite, e a de 32 também passar a ter assistência depois disso. Isso é uma das coisas que pode ser feita, né, que a gente sabe que no mercado existem gente que faz isso, ou chips que fazem esses bloqueios, até por software também. Como que faz isso? Você tem a manha de fazer esse desbloqueio? Cara, eu conheço os sites onde se faz, você pode comprar um chip, você pode baixar um software. Eu particularmente não fiz, nunca fiz minha bike, esse tipo de coisa. Mas você já recebeu um tanto de cliente que Já vi fez. cliente que trouxe aqui com a bicicleta dessa forma, a gente já viu, a gente conhece o E você já viu sistema. dar pau? Cara, nesse tipo de sistema eu nunca vi dar pau na bicicleta, né? Porque eu já vi em cicloviagem, a gente fazendo lá com os caras, aquele pessoal, aí sempre tem um com a bike desbloqueada. O Aham. cara some lá pra frente, mas em cicloviagem, que a bike fica utilizando por muito tempo, chega uma hora que a bike aquece. Superaquece, você fala, né? Deu erro, não sei o que. Aí vai, até liguei pra você uma vez, liguei pro Aquecimento, pessoal da tá. Sensa, aí nego pesquisou, ó, esse erro aí é de superaquecimento do motor, tem que investigar porque que aqueceu. Aí vai ver, é o cara da bike desbloqueada, que aqueceu o Entendi. motor. E existe assim, né, assim, outra forma de se fazer algum tipo de desbloqueio que você muda a dinâmica de uso do motor. Você muda curva de torque, curva de potência. Isso, cara, é uma coisa que assim é totalmente não recomendável, porque aí realmente você está mudando as características que o motor saiu de fábrica para fazer. Você está estressando o motor além da capacidade dele. Isso aí, assim, realmente não se deve fazer de forma nenhuma. Deixa eu ver se eu entendi. Quando você muda a curva de torque, por exemplo, a hora que você dá uma pedalada e o motor responde, você manda ele já responder com mais força Mais logo nesse força, início. um exemplo, né? Com mais força, ou dependendo ali da pressão que você faz no pedal, a assistência vai ter um pico maior de potência, de torque, etc. Então, o motor ele tem as limitações dele, que são as limitações do hardware de construção do motor, né? Que o fabricante testou e estabeleceu. Então, assim, existe a possibilidade de se alterar isso via software. Falar, ó, se eu fizer X de pressão, o motor vai me dar um pico de potência maior. Então, o chip ou o sistema que mude isso, cara, realmente você pode estar acarretando até uma quebra do hardware do motor. Do hardware, tá? Você pode acontecer alguma coisa mais séria. Por trás disso tudo tem um software, né, que é complicadíssimo de mexer. É, Vamos dizer que o cara chega e fala, não, tô nem aí pro hardware, tô nem aí pra minha bicicleta, tô com a bicicleta emprestada, tem grana pra caramba, quero forçar ela, vou fazer... Não, a gente tem um pega aqui que vale tudo, pode ter a bicicleta desbloqueada e eu quero desbloquear minha bike mesmo assim. Ou vou fazer uma cicloviagem, quero ter a bike desbloqueada e foda-se.
qual que é o procedimento para o cara fazer esse desbloqueio da bike? Cara, é fácil. É um né? negócio pirata ou é possível fazer por meios legais assim? Não, é um negócio totalmente pirata, né? Você tem que entrar na internet, né? Existem os chips dependendo para cada tipo de motor, né? Hoje a gente tem 3 grandes players aí no mercado de motores, né? A Shimano, né? Que fabrica uma gama extensa de motores e equipa muitas bikes. Então ela tem o motor E7000, E6000, E7000, E8000, EP8, então tem vários tipos de motores. A gente tem a Bosch, né? Hoje que é um dos principais aí players aí que equipam grandes marcas, inclusive algumas que a gente trabalha, a Scott que a gente trabalha, equipa a Trek, equipa outras marcas também. E a gente tem a Specialized, que ela é um caso à parte, que ela mesmo pegou para fazer e desenvolver o próprio motor, né? Então é um player à parte. Então para cada um desses 3 principais grandes hoje, né, do fabricantes de motores do mercado, a gente tem um fabricante de chip, de software, que dependendo dá para você utilizar. Cara, tem que pesquisar assim, na internet mesmo, né, para você ver qual que é o seu motor e qual que faz para o que você quer fazer. Algum motor é mais difícil de desbloquear do que outro? A Bosch. A Bosch é o mais difícil? A Bosch é o motor mais travado assim, que tem, né, assim, para você mudar a dinâmica dele, até como usuário, ele é super travado. A Bosch ela limita pra caramba o que você pode fazer no motor. Até assim, as coisas autorizadas que o usuário pode mudar ali é mais travado. Até por isso a gente pensa que seja um motor mais confiável, né? As pessoas não fazem tantas alterações e também, obviamente, não dá tanto pau. É o motor hoje disparado mais confiável que a gente já viu no mercado. É o motor que você gosta atualmente, é o que você mais gosta? É o que eu gosto mais, é o motor mais confiável. Teve uma época que o Shimano era um motor mais legal, mas atualmente a Bosch já... A Shimano é super forte, ela tem uma gama muito extensa de motores, né? A Bosch tem uma gama um pouco mais restrita, né? Agora, a gente considera que a cada 2 anos, né? A cada 1, 2 anos, cara, a tecnologia do negócio vira de cabeça para baixo. Chega desses fabricantes, lança um produto novo no mercado e chacoalha tudo. Isso a gente tem visto com frequência. A Bosch tinha a geração 3, né, dos motores dele até 2019, era a geração 3, então era um motor que tinha bateria externa, era um motor muito grande, mas era um motor super confiável, um motor muito bom. Eu já andei numa bike com motor de geração 3 da Bosch. E aí a Shimano nessa época já estava com bateria integrada, com o E8000, com um motor muito moderno, mais evoluída em 2019. Né? Aí o jogo virou? E aí, cara, a Bosch em 2020 lançou a geração 4. Lançou a geração 4, balançou com tudo, a gente viu que realmente a inovação já tinha mudado de nível, tinha mudado muito aí o patamar. Né? Entendi. Outra coisa interessante, né, de falar, por exemplo, isso aí de características do motor e tudo. Quando a Bosch lançou essa geração 4, ela lançou o motor, para você ver como que a gente percebe que o software ou firmware do motor é que comanda o hardware do motor. Eles lançaram a geração 4, esse Generation 4 da Bosch, com 75 Newtons de torque. Eles colocaram nas bikes do mercado, todo mundo andando com essa característica, 75 de torque. Isso é mais ou menos? Uma curva de potência que era, na verdade, para cada modo de assistência, uma curva linear, que era o Eco, o Tour, o MTB e o Turbo linear. Eles lançaram um produto assim, que já era bem legal. E a gente recebeu bike, vendemos bike e tudo, com esse motor. Quando passou uns 4 meses que esse motor estava no mercado, a Bosch lançou uma atualização, falou para todo mundo ir nas lojas, falou, cara, vai nas lojas que nós estamos liberando o motor de todo mundo para 85 newtons, ou seja, ele já nasceu pronto para ser 85 newtons, ninguém sabia, eu pelo menos não sabia. Era só uma questão de software. De software, o software estava restringindo ele, talvez para o pessoal usar e ver se ia ter problema, não ia ter problema no mundo inteiro, né? Porque uma coisa é teste... Uma coisa é teste laboratório, outra coisa é o teste do usuário, né, Breno? Aí eles lançaram os 75 newtons para o usuário. Para o usuário comum, todo mundo usando. Aí quando eles falaram, vai na loja que agora está liberado para 85 newtons se você quiser. Quer dizer, todo mundo quis, né? E aí o pessoal veio na loja,
a gente rodou já o software, né, que a gente tem conectado da Bosch e já atualizou o motor do cara para 85 Nm. Foi muito legal. Isso, que bacana eles terem feito e isso. Continua. Esse é a geração 4? A gente está com um motor aqui que a gente tem assim, né, para uma eventual necessidade, alguma coisa de atendimento de um cliente, etc. É esse motor aqui. Se quiser ver aí, o tamanho dele é bem compacto. Aí, e é né? Uma questão de pós-venda, de garantia? Sim, a gente mantém aqui um motor para uma eventual necessidade, né? Uma garantia, pra caso pessoa não ficar na mão, não ficar na mão de jeito algum nenhum. Problema, né? Exatamente. Entendi. E aí, cara, logo depois eles lançaram outras atualizações, né? Lançaram atualizações do tipo os modos dinâmicos, né, da Bosch que fazem tanto sucesso, que é o Tour e o EMTB, que ele é um modo que você não precisa ficar mudando a assistência, você coloca nele e vai andar. Então, se você fizer pouca força, ele usa pouca energia, te dá pouca resposta, pouca assistência. Se você fizer muita força, ele chega praticamente no turbo, praticamente não, chega no turbo, te dá assistência máxima enquanto você pedir. Então, esse modo EMTB e o Tour da Bosch são modos que você coloca e esquece. Você não fica trocando durante o rolê, é muito interessante. Qual que é a diferença desse Bosch aqui para o Bosch que vem naquela Scott Patron que a gente apresentou? Boa pergunta, cara. Esse aqui é o geração 4 tradicional e para 2022 a Bosch lançou o novo Bosch, muito similar, geração 4, com uma nova eletrônica que eles chamam Smart System. Então eles lançaram esse motor com algumas novidades. A primeira foi que comporta a bateria maior, então uma bateria de 750 watts. Esse motor não comporta por causa da eletrônica dele. Então, se você quiser pôr uma bateria maior nesse motor, não tem jeito. Por quê, hein? É a limitação da marca, cara. É aquilo que eu te falei que é muito travado, né? Então, o pessoal, eu quero ter uma bateria... Esse aqui comporta a bateria de 500 e de 625. Então, você fala, eu quero pôr a bateria nova, minha bike cabe nesse motor. Não vai aceitar. Aquela Patron vem com quanto de bateria? 750 watts. 750. É uma das maiores, né? Hoje, assim, de fábrica, é uma das maiores do mercado. Existem alguns fabricantes que fazem baterias avulsas, né? Não fora de padrão, mas que são aceitas até maiores, mas é bem raro de ver uma maior do que essa. E tem aquelas e-bike Frankenstein também, que o cara monta a bateria que ele quiser, né? E o satanás ali, né? Mais uma vez é o usuário fazendo as mágicas, né? Entendi. É um negócio meio que a gente ainda engatinha, né? Mas aí complementando, né? Eu estava falando ali das outras diferenças. Uma das diferenças é ter essa bateria de 750, comportar essa bateria de 750. A outra questão é que ele vem com o novo sistema Kiox 300, que é um painel novo, um controlador novo que você tem de mudança de assistência e pela primeira vez o usuário também pode já fazer essa alteração na dinâmica ali da assistência do motor com a conexão do Bluetooth do celular. Então esse não aceitava isso. Então agora o novo, ele tem uma eletrônica nova que aceita esse input aí, né, do usuário, fazer algumas mudanças. Tem uma série e outras de novidades. São mudanças que podem ser feitas pelo usuário, né? As outras mudanças que são mais do administrador, coisa da oficina, não são feitas ali por essa ferramenta, Não são. É igual eu falei, a Bosch mais travada, né? Assim, ela permite você fazer algumas coisas. Aqui na oficina a gente tem algumas outras liberações. E o fabricante, que tem um acesso master lá, super, super foda, isso, por exemplo, a Scott no Brasil tem esse acesso, consegue quase que reescrever o firmware inteiro desse motor. A gente aqui não tem esse acesso. Isso é na Scott ou é na Bosch? Na Shimano, por exemplo? Então, cara, a Bosch tem o contato diretamente com as marcas de bike. E aí, tem uma pessoa dentro da marca de bike, da Scott, que consegue acessar e fazer isso. A gente já fez um acesso remoto pela Scott, que eles entraram e fizeram toda a configuração de um motor para a gente aqui na loja, sem precisar sair daqui. Eu já conversei com um cara na Sense. É o Roberto ou é o o Roberto. É o Roberto que faz essas paradas na Sense, né? Sim, ele também é um cara muito fera. Tem toda a autorização da Shimano. Total. Sense não tem nenhuma que vem com Bosch, né? Não, a Sense é sempre Shimano. Tá. E aí lá os caras têm autorização para tudo, até porque quando eles estão montando as bicicletas, eles precisam, definir, né? Eles precisam. Na montagem da bicicleta, essa definição de software já tem que ser colocada no motor. Se uma bike vem com um pneu diferente, uma roda diferente e tal, aí você tem que configurar tudo certinho. Exatamente. Cá, né? Tipo assim, a Sense já pode encomendar para a Shimano, por exemplo, né? Eu quero
1000 motores, EP8 com essa característica, que ela já sabe que vai montar as bicicletas dessa forma. Né? Mas vamos supor que precise de um motor para atender uma garantia, uma diferença. Eles têm que pegar esse motor e abastecer ele com firmware, né? Que é o software que comanda o hardware do motor. Então eles precisam ter essa autonomia. Então o pessoal lá na fábrica precisa acessar e fazer também uma configuração. Agora me conta, por exemplo, você tem uma Sense... As primeiras elétricas da Sense eram meio que consideradas bikes de XC, né? XC é elétrica. Sim. Depois surgiram as EX-Alts, que é mais trail, mais enduro. Isso. Essas bikes de XC, inclusive, elas vinham com um pneu que não era um pneu... Era um pneu de XC, vinha com Michelin Force e tal, um pneu menor. Sim. E ela vem com a configuração de software dela para aquela velocidade naquele pneu e tal. Entendi. Se eu boto um pneu de enduro naquela bicicleta, que tem clearance, tem tudo, vai mudar o padrão de limitação da velocidade ali e tal, né? Tem um percentual de ajuste, né, que é como se fosse um CATAI, um computadorzinho, que você consegue ajustar um pouquinho a circunferência da roda. Então a Bosch tem isso no software que a gente tem aqui no acesso na loja. Então na própria Shimano dá para fazer um ajuste nesse sentido. Na Bosch dá para fazer um ajuste nesse sentido. Normalmente o pedido... da Specialized não dá, né? Dá também, para ajustar a circunferência da roda, dá sim. Porque que acontece muito? Às vezes, por motivos como esse, o cara trocou um pneu, não sei o quê, qualquer começa a medir velocidade... Chega lá para fazer a competição, aí o fiscal vai lá medir e vê que a bike do cara não está cortando com 25 por hora, está cortando com 25,5, 26. Aí o cara toma pau, fica todo mundo sem saber por que tomou pau, fala, vamos regular. Perfeito. Aí quem que regula? O pessoal da Specialized começou a botar gente da Specialized para fazer as regulagens. Até porque a Specialized é a que mais dava esse tipo de polêmica, porque chegava muita gente lá com a bike que cortava 32, por causa da questão da milha que você explicou, né? Sim, com certeza. É um negócio muito polêmico, né? Hoje, como que é feito essa aferição nas competições? Então o pessoal, libera 32, não, mas a UCI, né, que é o que regulamenta o ciclismo no mundo, né, as competições oficiais, a UCI determinou que as competições oficiais de bikes elétricas oficiais é 25 km por hora. Talvez por a UCI ser europeia e etc., que a limitação na Europa é 25. Então fica aquela briga, cara. Os caras, mas 25 na competição é ruim, a minha bike é 32. Cara, é uma polêmica danada. Eu fico acompanhando, né, os fóruns, as discussões do pessoal sobre isso. Mas o que está bem definido é o seguinte: uma competição oficial da elite que compita tal, e vale até inclusive pontuação para a UCI de bikes elétricas, cara, é 25 por hora, é a limitação internacional, é uma prova que quer ser oficial, vai fazer isso. É uma competição amadora, que o pessoal, né, quer curtir, etc., e tem a sua própria regra, não vai ter pontuação de UCI, não vai ter regra oficial. Então aí o Iron Biker aconteceu recentemente agora, a velocidade ela é liberada. Então? Beleza. O Iron Biker aconteceu recentemente, o próprio regulamento eu li, estava lá falando velocidade liberada. Ué? Não haverá aferição. Bom, é uma regra que vale para todo mundo. Então o cara que quer chipar a bike, quer liberar a velocidade, quer fazer o que quiser. Eu não fiquei sabendo disso. Estava no regulamento. E deu polêmica, cara, se é uma regra, eu penso o seguinte, cara, se é uma regra que vale para todos, é uma regra bem descrita no regulamento, é a regra da competição. Você não quer participar daquilo, você não participe. Agora, vamos lá, vamos ver se você concorda comigo. Essa regra é legal porque não é uma competição de XC. É uma maratona. É uma maratona longa. Se você chegar lá com bike desbloqueada, sua bike vai acabar a bateria. Vai. E assim, o legal é que a regra já tinha uma limitação. A regra já falava do Iron Bike que a gente está comentando, não pode ter bateria extra e não pode ter substituição de bateria na prova. Ok, então, acho que faz sentido. O cara tem que controlar a autonomia dele. Se ele vai liberar a velocidade, vai consumir a bateria, vai ficar sem no final, aí é um problema dele. Legal esse desafio. E o lance das competições de bike elétrica para o XC e para a maratona são muito diferentes, porque no XC não tem administração de bateria, na maratona tem. Exatamente. Então, realmente, legal isso, faz sentido desbloquear. Então, eu penso que no futuro vai ter esses vários tipos de prova, competições, e cada uma vai ter uma regra que vai atrair um tipo de público. Eu acho que isso não é ruim nem bom, eu acho que está sendo naturalmente acontecendo dessa forma. Entendi, interessante. Maneiro. O que mais você acha legal de a gente falar disso? O que está acontecendo?
Algum BO que já chegou de motor assim? Cara, é legal comentar sobre isso também, né? A gente acompanha, que a gente já está trabalhando com bikes elétricas aqui na Ciclogiro aí, vou te falar, pelo menos uns 5 anos, né? Desde 2017, hoje a gente é exclusivo da Scott, das bikes elétricas no Brasil, então a gente tem bastante experiência, já muita coisa já aconteceu. A gente trabalha com a Sense também, tem bastante bike aqui que chega, que a gente vende tudo. Bom, BO, né? Que acontece? Nada é a prova de falha, né, Breno? Não existe um produto que seja completamente a prova de falha, ainda mais na mão de milhares, de milhões aí de usuários mundo afora. E ainda vamos mais falar, uma tecnologia complexa que está Exatamente. começando, né? Exatamente. Está no início, né? Tem eletrônica embutida, você vai usar aquilo dali na terra, na chuva, na poeira, então realmente é um produto que está sujeito aí, né, a muitas intempéries, vamos dizer, do tempo e tudo. O que acontece? A gente tem alguns casos, né, igual eu te falei, nada é a prova de falha, e a gente sabe o que é mais confiável e quais são os casos mais comuns. Cara, assim, o que é proibido, vamos dizer, o que é pior de você fazer na bike, cara, está sempre relacionado à água. Na nossa opinião, né? Nossa opinião ainda é um problema. Na nossa opinião sincera, né? A água, ela é hoje a maior inimiga dos componentes elétricos de bike elétrica. Lógico que de qualquer componente elétrico, a água vai causar um problema. Mas é muito mais difícil você garantir a estanqueidade de uma bicicleta, né? E assim, incrivelmente, assim, não é no uso que o problema vai acarretar. Normalmente é na lavagem, no transporte, a gente já, assim, também tem casos aí que o cliente negligencia alguns cuidados, né? A gente sabe que o cliente ali deixa a bike na chuva, tem de tudo, né? A gente deixar a bike tem na chuva pode dar problema de estanqueidade, mas ela não é feita para cair uma água? Uma água sim, mas o cara deixa a bike às vezes com a porta de carregamento da bateria aberta, com chuva, com vento, aí causa oxidação, causa outro tipo de problema. Poxa, isso não dá para prever o que vai acontecer, né? A gente tem que ter cuidado pelo que a gente preza, né, cara? É aquele negócio, quando começaram a surgir as bikes elétricas, eu vi que os donos de bike elétrica mais cuidadosos, os caras discutiam entre eles, tipo assim, onde você leva a sua bike para lavar? É igual, onde você revisa a sua suspensão? Não, eu não reviso, eu mesmo não reviso minha suspensão, eu posso regular o câmbio, eu posso não sei o que ali na relação, mas eu não reviso minha suspensão. Quando chegaram as bikes elétricas, a galera entendeu que ele mesmo não tinha capacidade para fazer uma simples lavagem, porque a lavagem deixou de ser um negócio simples, né? Tem que levar para um alguém de muita confiança. A gente estabeleceu aqui, a nossa revisão, ela é super cuidadosa, a gente cobra um pouquinho mais caro na revisão de bike elétrica, o pessoal até questiona, a gente fala, poxa, por que você está cobrando mais caro na sua revisão? Justamente pela responsabilidade que se precisa ter e o cuidado que se tem nessa parte da lavagem das bikes. Então a gente sela a bicicleta, as portas de entrada de água, de carregamento, a gente faz uma vedação naquilo ali antes de começar a lavar. A pessoa que faz a lavagem é super instruída para tomar cuidado e, obviamente, nós estamos assumindo a responsabilidade, né, Breninho? Tipo, cara, deu um problema aí com você, estou assumindo essa responsabilidade, eu vou te entregar isso depois funcionando. Então, a gente tem esse cuidado aqui. A gente sabe que em outros lugares não tem tanto cuidado, o cara lava com VAP, né? Vai querer resolver ali de uma vez. Então o VAP é inimigo da bicicleta, não é bike elétrica, não. De tudo que é bicicleta. Vai entrar água, enrolamento na suspensão. Direção. Na bike elétrica nem se diz, né? Então, assim, são os principais problemas que a gente já acompanhou, estão relacionados à umidade, muitas vezes na eletrônica do motor, que pode causar um curto, alguma coisa nesse sentido. São os principais problemas que a gente já teve. Chega muito, a bike elétrica são, igual agora complementando, cara, são muito raros, né? A gente falando de Bosch, a gente teve raríssimos casos, raríssimos casos. Mas peraí, o problema de estanqueidade é no motor ou são nos componentes ali, na conexão da bateria, na porta de entrada? Porque se você deixar a porta de entrada da bateria aberta, vai dar um problema lá. O motor tá beleza, né? Assim, pode causar o problema nos principais componentes eletrônicos da bike, que é a bateria e o motor. Então, assim, estão relacionados a um curto, né? Se você pegar a porta da bateria e fechar os contatos, vai causar um curto na bateria. Ela tem uma eletrônica que se desliga,
mas em algum momento pode causar uma sobretensão no motor e queimar uma placa do motor. Então, por exemplo, você causou um curto na bateria, a bateria mandou uma sobretensão e queimou a placa do motor e a bateria ficou intacta. A gente já viu casos desse tipo. Mesmo, então, tipo assim, a bateria tem eletrônica, a bateria não é só uma pilha, né, vamos dizer, grande, ela tem uma placa eletrônica ali dentro, né, que controla tudo que ela faz, que se tiver sobretensão ela desliga. Tem um software funcionando. Um software funcionando a bateria. E o motor, né? Então, assim, o motor pode também ter um curto, alguma coisa, mas a bateria pode causar uma falha no motor. É foda pensar assim, né? Muito. Mas são casos raros. Igual eu comentei com você, a Shimano, a gente, né, o principal problema que a gente enfrentou foram problemas relacionados à eletrônica do motor. Né, que não são problemas também tão frequentes, mas que são apresentados às vezes erros que não há solução e são substituídos. Né? Então o motor lá, por exemplo, a Shimano dá um erro que chama E010. O pessoal até treme com esse erro, cara, quando alguém ouve. Então dá lá, apresenta no painelzinho E010. Né? Muita gente pergunta, a gente solucionou, Breno, desse tipo de problema aqui no ciclogiro, mais de 90% das vezes o caso a gente conseguiu solucionar o problema. Como esse erro ele é muito genérico, ele fala, é um erro de software do motor. Aí você fala, pô, cara, que erro que é esse? Que é isso, né? Aí a gente foi descobrir, eu com a experiência, com testes também, com a conversa com gente que conhece tudo, e a gente fazendo aqui as nossas experiências e estudos, a gente descobriu que, por exemplo, uma bateria frouxa no quadro, trepidando, pode causar o erro 010 no motor. E ele desliga. E aí você fala, cara, que erro que é esse? Como que aconteceu isso? A bateria, na verdade, oscilou, né? E ela, por algum décimo de segundo num contato, ela perdeu o contato que o motor requisita para funcionar e o motor dá um erro. Fala, ó, se eu não receber X watts ou X amperes de energia, eu desligo e dou esse erro. E aí o cara, tem que trocar o motor. Fala, calma, não é bem assim. Então a gente ajustava a bateria, existe um gabarito próprio, fazia essas correções e tudo, e parava de dar o problema. Então, tipo assim, cara, a gente solucionou muito caso. Alguns casos, realmente o motor dava um problema de torque num sensor interno, alguma coisa lá, que não tinha mais reparo e realmente era caso de substituição. O importante dizer disso tudo aí é que a gente não tem nenhum cliente na mão. Né? Nenhum cliente ficou sem bike. É legal também falar isso, pô, é a prova de falha? Não existe nada a prova de falha. Mas nossos clientes também estão todos andando aí de bike, cara. Não tem ninguém que está na mão hoje aí sem bike ou ficou um prazo muito grande sem ficar com a bike dele rodando. Né? A gente hoje tem motor para empréstimo da Shimano, temos motor aqui da Bosch, então também o cliente não vai ficar na mão. Né? É importante falar isso também. Que massa, velho. Para quem não lembra, aquela viagem de bicicleta que eu fiz, Estrada Real, com a Luísa, foi com as bikes Scott, era uma Scott antiga já, né? Já tá ultrapassada, era umas Sparks aí com Shimano, né? Era Spark, aquilo era uma Genius, né? Era um Spark, cara. Era Spark parecido com a Genius. Porque tem Scott, era uma Spark mesmo. É Spark. Ela não era tão robusta igual a Genius, não. Mas a gente fez Estrada Real, aí foi o Gustavo que me deu as primeiras dicas, explicou, aqui são os modos de potência, o modo walk, né? Então, o Gustavo me explicou aquilo num tempo que nem eu sabia, né? Pouca gente acompanhava essas paradas de elétrica. E todo tipo de BO já chegou aqui na Ciclogiro, os caras entendem muito de elétrica. Quem tiver precisando aprender a lavar a bicicleta, trazer coisa aqui, resolver um desses E010, W0, não sei o que aparece no visor, o pessoal tem a manha aqui. Gente, valeu demais, Gustavão. Obrigado, meu velho. Valeu, Breninho. Valeu, papo aí. Valeu, galera.